Boa tarde, alunos. Bem-vindos à PNP de Conformação Mecânica. Essa é a nossa aula de número 9, sobre então o processo de forjamento. O que é o processo de forjamento? O processo de forjamento é o processo de conformação mecânica, onde a gente dá a forma desejada para a peça por martelamento ou uma aplicação gradativa de pressão. Então, por martelamento ou uma pressão contínua, a gente faz uma compressão direta, então, sobre o material a ser deformado, para dar uma forma desejada, então, a esse material. Então, o forjamento é um processo extremamente antigo, tá? Desde a antiguidade a gente tem processo de forjamento a quente. Então, quando a gente vê lá filmes da época medieval, lá que está o ferreiro aquecendo o material na fornalha, removendo ele e martelando ele sobre a bigorna, isso é um processo de forjamento por martelamento. Então ele usa a energia do movimento do martelo, do impacto do martelo, essa energia é transferida, deformando então o material a quente, no caso desses vídeos. Então ele é um processo bastante antigo e conforme a tecnologia foi avançando, ele foi ganhando certos refinamentos, mas o processo básico ele não é tão complexo assim, ele tem algumas peculiaridades que têm que ser levadas em consideração, mas o processo como um todo ele é muito parecido com o que era feito desde da antiguidade. O processo de forjamento ele é um dos processos de conformação mecânica que é feito nas 3 faixas de temperatura de trabalho. Eu tenho forjamento a frio, tenho forjamento a morno e tenho forjamento a quente. As 3 faixas de temperatura de trabalho são bastante utilizadas, tá? Cada uma com suas características que a gente já discutiu. Um forjamento a frio me dá um melhor acabamento, superficial me dá tolerâncias dimensionais mais estreitas, mas a resistência mecânica do material vai ser muito maior a sofrer essa conformação, ele vai ter uma dutilidade menor. O amorno tem características intermediárias e o a quente, por elevar a temperatura do material e ativar mecanismos de recuperação e recristalização, eu aumento bastante a dutilidade, diminuo as tensões necessárias para conformar o material. Só que daí eu tenho problemas relacionados à oxidação, formação de carepa, questões ligadas à contração do material, a expansão do material quando aquece, contração do material quando esfria. Então daí as tolerâncias dimensionais não são tão boas como o processo feito a frio, por exemplo. Mas o interessante do forjamento é que é um processo de conformação mecânica que trabalha com as 3 faixas de temperatura de trabalho que a gente tinha comentado lá na primeira aula, quando a gente tratou dessas classificações dos processos de conformação mecânica. O processo de forjamento, ele normalmente tem uma divisão de acordo com o tipo de equipamento que é utilizado, tá? Então a gente tem forjamento por martelamento e forjamento que faz a utilização de prensas. Martelos promovem a deformação do material por impacto, tá? Então eu utilizo aquela energia do golpe do martelo para deformar plasticamente o meu material. E as prensas então fazem a ação de uma força contínua, uma força que vai sendo aplicada então e deformando o material numa velocidade mais baixa. Mas daí o meu equipamento tem uma capacidade de aplicar até um determinado valor de força. Então, meu equipamento vai aplicando força até eu atingir o limite desse equipamento. O que caracteriza daí as prensas é que a velocidade dessa deformação ela acaba sendo muito mais baixa. Tá? Então aqui embaixo 2 exemplos. Esse aqui é um exemplo de um martelo, funciona através de um sistema pneumático. Tá? Na Revolução Industrial, por exemplo, os equipamentos eram movidos a vapor. Tá? E aqui do lado
uma prensa, tá? É uma prensa hidráulica. Essa aqui é uma prensa hidráulica que estava localizada no laboratório de conformação mecânica da URGS, tá? Uma FKL. Então, dois equipamentos para fazer essa ilustração. Os martelos, então, por utilizar essa energia do golpe para fazer a conformação, a gente diz que são equipamentos de energia restrita, tá? Então, porque eu tenho aquela energia do golpe e eu vou fazendo a deformação até essa energia transferida se esgotar, tá? Então, é uma coisa que caracteriza os martelos. Tem alguns tipos de equipamento, tem equipamentos de queda livre, que basicamente eu suspendo uma massa e depois deixo ela cair impactando o material. Tem martelos mecânicos, né? E martelos pneumáticos, que daí, por exemplo, seriam os antigos martelos a vapor, por exemplo, em que eu tenho a movimentação por vapor, então que era como era feito na época da Revolução Industrial. Então, são os tipos de martelo característicos que a gente tem. As prensas, eu consigo dividir elas entre mecânicas e hidráulicas. Prensas mecânicas é, por exemplo, uma prensa excêntrica, onde eu tenho um eixo excêntrico que faz a movimentação através de uma biela, transformando esse movimento rotativo do eixo num movimento de sobe e desce. Tá? Então, são prensas excêntricas, mais utilizadas até em processos de estampagem, porque normalmente o curso que eu tenho de subir e descer, ele não é muito grande, então usa muito em estampagem, mas usa também em forjamento. Só tem uma pequena limitação quando o curso aqui do movimento da matriz. E são equipamentos que têm uma produtividade bastante boa, mas são equipamentos que são um pouco mais perigosos também de operação. Elas têm elas têm ao longo do tempo sido substituídas por prensas hidráulicas, que são mais lentas e mais caras também, mas elas são tanto mais seguras também de operação. Então, a gente vem vendo através do tempo uma tendência de utilização mais de prensas hidráulicas ao invés de prensas excêntricas. Tá? Prensas do tipo mecânica, então, que elas possuem o curso restrito, tá? Esse movimento aqui ele não é muito grande, eu não consigo elevar tanto a matriz superior em relação à matriz inferior. E as hidráulicas a gente diz que são de carga restrita. Tá? A prensa hidráulica a gente compra ela com capacidade de aplicar até tanto de força, tá? Tanto de toneladas força no pistão. Né? Então, consigo ter prensas hidráulicas de até 50 mil toneladas força de carga aplicada. Mas então é essa a carga máxima que ela consegue aplicar. Tá? Então a gente chama as prensas hidráulicas de prensas de carga restrita. A gente também classifica o processo de forjamento em termos de forjamento em matriz aberta e forjamento em matriz fechada. O forjamento em matriz aberta eu não tenho restrições laterais à movimentação do meu material. O material escoa com facilidade, ele vai sendo comprimido e ele não tem grandes barreiras laterais que impedem essa deformação plástica. Tá? Ele escoa, então, no sentido perpendicular à atuação da força, tá? Sempre buscando um caminho de menor atrito. Então, faço a compressão do material, ele vai tender a escoar perpendicularmente. Eu posso ter uma ou outra pequena restrição no forjamento em matriz aberta, mas o fluxo normal do material ele se dá de forma livre. Assim, de forma geral, o fluxo do material se dá de forma livre. Agora, no processo de forjamento em matriz fechada, o material é deformado entre duas matrizes, que uma vez que eu tenho as matrizes
encostadas, a matriz superior encosta na matriz inferior, eu fecho, eu crio um volume fechado, então, dentro dessas matrizes, que vai ser ocupado, então, na sua maior parte, pelo material então, que eu estou forjando. Tá? As deformações então ocorrem em alta pressão nessas cavidades, e as peças forjadas, então, por esse processo de forjamento em matriz fechada, têm tolerâncias dimensionais muito mais estreitas, que vão depender, então, da cavidade da matriz que eu projetei e que eu fabriquei. Tá? Normalmente, processos de forjamento em matriz aberta servem para fazer peças mais simples, muitas vezes peças de grande porte também. Ou também o processo de forjamento em matriz aberta às vezes é utilizado para dar uma pré-forma para pré-conformar o material para um processo de forjamento em matriz fechada. E daí na matriz fechada se faz as etapas que vão dar então o formato final ao componente ou à peça. Então, falando um pouquinho mais sobre cada um desses processos, tá? Que no caso forjamento em matriz aberta, normalmente utilizado para fabricar peças de grande porte, tá? Vocês podem ver aqui, ó, eu tenho um bloco, tá? O bloco cuja ponta aqui ele tá sendo arredondada, tá? Tá sendo dado esse formato cilíndrico aqui para a ponta do bloco, tá? Inclusive preciso de equipamentos de grande porte para fazer a movimentação dessas peças de grande tamanho. Consigo fazer peças simples, tá? Eixos de navio, ganchos, correntes, âncoras, alavancas, ferramentas agrícolas, e muitas vezes eu dou uma pré-forma, tá? Através desse processo de forjamento em matriz aberta, e depois, para dar as tolerâncias dimensionais, para dar o acabamento superficial, eu recorro então a processos de usinagem, onde eu vou precisar remover muito mais material do que quando eu comparo, por exemplo, um forjamento em matriz fechada, mas muito melhor do que se eu tivesse que usinar esse material por inteiro, tá? Tivesse que partir de um bloco desse tamanho, tivesse que usinar tudo. Não, eu vou dando uma pré-forma através de forjamento em matriz aberta, deixando próximo então das medidas finais, e daí finalizo a peça através de processos de usinagem. Tá? Então aqui eu também posso utilizar para pré-formar as peças que depois vão receber operações de forjamento mais complexas. Por exemplo, o processo de forjamento em matriz fechada. Tá? As ferramentas no forjamento em matriz aberta normalmente são ferramentas muito mais simples, matrizes retas, né, lisas, ou com poucas reentranças, então são ferramentas mais simples que são utilizadas nesse forjamento em matriz aberta. Eu consigo classificar o forjamento em matriz aberta em diferentes processos, pensando no que eu quero obter como formato da minha peça após esse forjamento. Então, por exemplo, essa compressão direta que eu tenho do cilindro com a finalidade de diminuir a sua altura e aumentar então o seu diâmetro, isso eu chamo então de recalque. Tá? Então, eu viso então reduzir a altura da peça e aumentar a seção transversal dela. Então, quando eu faço essa operação simples, eu chamo isso de recalque. O recalque ele pode estar embutido em operações mais complexas. Então, por exemplo, dá para ver aqui nessa figura da esquerda, eu prendo aqui, por exemplo, essa barra e vou fazer um recalque aqui na ponta, tá? Para diminuir o comprimento dessa parte aqui e aumentar então a seção transversal. Então eu posso ter o processo de recalque embutido em outras operações dentro do meu processo de forjamento. Tá? Tem o que eu chamo de estiramento, tá? Então eu vou dando vários golpes na peça
com a finalidade de aumentar o seu comprimento às custas da sua espessura. Então eu vou fazendo compressões buscando então o aumento do comprimento do material, tá? E inclusive eu vou fazendo esse estiramento, vou mordendo aqui, giro a peça, faço na outra medida, com a finalidade de aumentar o comprimento da peça que eu estou fazendo. Então isso eu chamo de estiramento. Encaldamento é uma variação de estiramento em que eu busco então a redução da espessura de uma porção central, intermediária da peça, tá? Eu chamo isso de encaldamento. Então dá para ver um exemplo aqui, tá? Isso eu chamo, então classifico como encaldamento. Rolamento, então eu vou comprimindo o material e ao mesmo tempo rolando essa peça, movendo essa peça, rolando ela, de forma a também de novo aumentar o comprimento da peça e mantendo a seção transversal redonda, mas diminuindo aos poucos então esse diâmetro dessa parte arredondada. Então quando a gente vê essa figura aqui logo no início, isso aqui seria um processo de enrolamento, então dando esse formato cilíndrico para a ponta aqui do material. Aqui nesse exemplo, aqui nessa figura, ó, essa etapa inicial também do processo de conformação da peça, ela é rolada, então tem um enrolamento para aumentar o comprimento e fazer uma pequena redução ali do diâmetro da peça. Processo de furação, tá? Muitas vezes eu quero fazer um furo, tá? Para confeccionar um anel, tá? Então faço uso de um punção, tá? Em que eu vou posicionar a punção na região onde eu quero cortar. Eu tenho uma furação aqui na minha matriz para o material cortado poder escapar e pressiono então para furar e fazer então o corte, então a furação desse material no forjamento. Tem alguns processos interessantes, tem processo específico que chama de forjamento de anel, que daí as ferramentas são específicas. Ele parece uma mistura de tem classificações que dizem forjamento de anel, outras que chamam de laminação de anel, onde se faz um furo central na peça e depois se usa rolos para ir esticando esse anel. Um processo de conformação mecânica mais específico. Mas para isso eu tenho que fazer a furação primeiro da minha peça, então eu utilizo um punção, uma matriz cujo meio aqui é vazado, e vou puncionar então até furar o meu material. Se vocês veem bigornas, desenho de bigornas, normalmente as bigornas também têm uma parte da bigorna que é furada, justamente para a gente poder puncionar e furar o material quando a gente está fazendo forjamento manual, tá? Então é uma operação bastante clássica então dos processos de forjamento em matriz aberta. Já o forjamento em matriz fechada, daí a gente busca a produção de peças menores, com geometrias mais complexas, que têm boas propriedades mecânicas, então peças com uma complexidade maior. Então, a gente pode ver, por exemplo, aqui, nessa figura aqui da esquerda, a gente tem o processo de forjamento de biela, né? Então a gente tem etapas iniciais, que são pré-conformações do material. Isso aqui pode ser feito em matriz aberta. Esse aqui já começa a ser mais fácil fazer em matriz fechada, e daí a gente vai começar a ir para passos de forjamento em matriz fechada para dar o formato final então da minha peça, tá? Muitas vezes a própria matriz, tá? Matriz aqui no caso, matriz inferior, matriz superior, ela vai ter pontos onde ela vai ser uma matriz fechada, mas eu posso ter regiões também que eu posso até classificar como parte aberta, matriz aberta,
porque eu não vou restringir todo o fluxo do meu material. Então aqui outro exemplo de forjamento em matriz fechada. Normalmente o processo de forjamento ele dificilmente ele é num passe único. Normalmente ele envolve uma série de passes, podendo chegar a 9 ou 11 passes de forjamento, até chegar então na peça final, onde, por exemplo, aqui no caso dessa biela, seria o forjamento final da peça, seguido então pelo corte da rebarba. Tá? Teria etapas iniciais que seriam o que a gente chama de redistribuição de massas para posicionar as massas no lugar correto para ter volume de material com que eu possa preencher então as cavidades da matriz. Tá? Então, normalmente eu tenho uma série de etapas de forjamento até chegar então na peça final forjada. Tá? Normalmente então essas operações de forjamento, principalmente em matriz fechada, ela tem etapas intermediárias, tá? Por exemplo, que a gente pode classificar como distribuição de massas, tá? A gente, por exemplo, parte dessa geratriz, tá? O material inicial que a gente coloca a gente chama usualmente de geratriz. A gente parte da geratriz, que no caso é essa barra cortada, tá? E eu faço um primeiro forjamento para jogar as massas no lugar onde elas vão ser necessárias, tá? Então eu preciso de mais massa nessas extremidades aqui e na parte central. Então eu faço um forjamento primeiro para jogar as massas onde eu vou utilizá-las. Tem uma outra etapa que é um dobramento. Então eu tenho um dobramento aqui, um reposicionamento. Essas partes aqui na periferia, nas laterais, elas são mais altas em relação à parte central, então faço esse dobramento e daí então vou finalizando, dando o formato final para a minha peça. Tá? Então eu normalmente sigo essas etapas. Tá? Às vezes é muito difícil eu fazer o forjamento em matriz fechada num processo único. Tem que fazer muito estudo em simulação para conseguir atingir esse objetivo. E muitas vezes não é possível. O mais comum é eu fazer em etapas buscando isso. Primeiro fazendo a distribuição de massas, depois fazendo dobramento se for o caso, e depois então dando a forma da peça em si. Aqui a gente vê um exemplo, tá? Daí esse exemplo aqui ele é feito em etapa única. Isso aqui era uma peça de estudo do LDTM, que é o laboratório onde eu fiz mestrado, não em forjamento e metalurgia do pó, mas isso aqui é de um trabalho de um antigo colega meu. A gente se utilizava bastante essa peça aqui, que é uma polia, tá? Para fazer simulação, porque a gente tinha essa ferramenta, tá? Então se fazia bastante estudos de simulação com essa geometria aqui, onde essa aqui então um forjamento em etapa única, se colocava então a geratriz aqui, em um único processo de forjamento se atingia o formato final aqui da polia. Claro que com a rebarba ainda, que teria que ser depois removida, mas dando todo o formato aqui do componente, tá? Pode ser feito, só que é um processo que demanda muito mais estudo, muito mais simulação, é mais difícil então eu fazer esse processamento numa etapa única. Por que se fazia? Por que se tinha esse tipo de trabalho no laboratório? Porque se economiza etapas de forjamento, então se aumenta a produtividade e basicamente se diminui o custo de fabricação dessa peça. Então se fazia esse tipo de pesquisa. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Então, as etapas aqui, vai se conformando o material e conforme então a matriz vai fechando, eu vou direcionando então o fluxo de material. Isso que caracteriza então
forjamento em matriz fechada, eu vou tendo gradualmente, então, digamos assim, barreiras que vão direcionando o fluxo de material para no final fazer com que o material ocupe, então, esse volume interno da matriz. Tá? Então o material vai escoando, tem uma etapa aqui que eu chamo de etapa de início de formação da rebarba, até ter a etapa final, que é quando a matriz superior encosta na matriz inferior, então fechando então a minha matriz. Então aqui finalizando o processo de forjamento. Vou colocar aqui um vídeo que tem exemplos de processos de forjamento em matriz aberta e em matriz fechada, tá? Para vocês terem uma ideia então do que são esses processos. Então aqui é forjamento em matriz aberta, tá? Vai dar uma preforme, depois vai ter que ajustar por usinagem. São ferramentas mais simples, tá? Por exemplo, uma operação de furação, né? Isso aqui é um punção, então, para fazer a furação desse material. Aqui dá para ver que ele já foi... já teve sua altura reduzida, né? Fazendo um estiramento, né, do material, aumentando o comprimento dele. E aqui a gente já tem processos de forjamento em matriz fechada. Então, a gente vê aqui 3 etapas aqui num único ferramental. Tá? Então, por exemplo, você vê ali que o primeiro passe foi... Deixa eu voltar aqui. O primeiro passe ali é um dobramento do material. Né? As massas já estão distribuídas. Deixa eu voltar aqui e pausar um pouquinho o vídeo. Ele aplicou lubrificante, tá? Aqui a gente já pode notar que as massas do material já foram distribuídas. Dá pra ver que tem um pouco mais de volume aqui nessa parte e um pouco mais de volume nessa parte aqui. Daí agora ele vai sofrer a primeira etapa nessa matriz aqui, que é o dobramento do material, para fazer com que ele encaixe aqui nessa geometria mais complexa. Tá? Separaram ali, então o operador faz a aplicação do lubrificante, tá? Para diminuir o coeficiente de atrito, e como é um forjamento a quente, normalmente é a base de grafite, ou muitas vezes a base de um produto que deixa uma camada de um fosfato na superfície que atua como lubrificante para o processo. It is performed both in presses and hammers. Workpieces may be round. Então aqui dá para ver que ele faz um primeiro processo de forjamento que dá para classificar como em matriz aberta, tá? Ele basicamente só diminuiu a altura, aumentou a seção transversal do material, e agora vai começar então a fazer processos de forjamento em matriz fechada. Aberta, agora forjamento em matriz fechada. Several strokes of different force are used with dies having several impressions for sequential preforming and finish forging operations. Então ali também, isso aqui é um martelo, tá? Ele tem uma energia restrita, por isso ele tem que dar vários golpes até conseguir conformar o material na geometria dessa cavidade aqui que ele está utilizando. For sequential preforming and finish forging operations. Preforming operations may include edging to increase the workpiece cross-section,
blocking to refine the shape for finish forging, and finish forging to complete the shape. In finish forging, Mostrando aqui a the bulk figura. of the metal is forced into the impression, while a thin layer, called flash, Então aqui que ele mostra é o início da formação da rebarba, tá? Na sequência a gente vai ver a importância da existência de rebarba no forjamento em matriz fechada, tá? Mas basicamente a rebarba ela vai criar uma resistência por ser um canal apertado e com alto coeficiente de atrito aqui nessa região. E no caso de forjamento a morno e a quente é uma região onde o material resfria primeiro também por causa da grande área de contato com a matriz. Acontece que a resistência mecânica do material aqui, a resistência ao fluxo de material por essa região é muito grande, o que faz com que a pressão interna aqui aumente bastante da câmara, facilitando o preenchimento então desses cantos que ainda não foram preenchidos, tá? Para fazer com que o material aqui ocupe todo o volume interno aqui da cavidade da matriz no forjamento em matriz fechada. flows out between the dies at the parting plane, surrounding the forging. Flash comprises a flat region called the land, and sometimes a bulbous region at the end of the land created by a gutter in the up. Então aqui é a rebarba, isso aqui o pessoal chama de canal, calha de rebarba. Então a tradução do inglês seria calha. Tá? Então, mas a rebarba ela tem uma importância, tá? Para aumentar a pressão interna aqui da câmara. Vou comentar um pouquinho mais disso nos slides seguintes. Mas ele faz então a geração de rebarba para garantir o preenchimento completo aqui da cavidade da matriz. The thin flash cools rapidly, increasing pressure within the impression, which assists metal flow in the impression details. Once finished. Então aqui ele mostrou uma sequência de passos, né? E aqui então uma etapa final que é o corte da rebarba, porque fica a rebarba, a rebarba não faz parte da peça em si, né? Obviamente. Então aqui a última etapa que ele mostra é o corte dessa rebarba, que vai ser descartada e daí ficando somente a peça, então, que obviamente vai precisar de mais algumas etapas de usinagem para garantir as tolerâncias dimensionais e acabamento superficial, mas basicamente da etapa de forjamento, então aqui a peça, da parte de forjamento, a peça está pronta aqui. Forging is complete. The flash is removed either manually or with trimming dies. Então só um vídeo de exemplo para vocês verem uma forma um pouco mais visual como é que é o forjamento, tá? Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem algumas empresas de forjamento, já tiveram mais empresas, né? Mas a gente ainda tem Dana Albras, tem GKN que faz bastante peças forjadas. Eu lembro que a GKN principalmente ela financiava vários projetos de pesquisa no LDTM da URGS. Então, simulação para forjamento direto de ponta de eixo, esse tipo de coisa. A Dana também tinha uma ou outra pesquisa, mas era menos do que a GKN, por exemplo. Tá? Aqui, então, falando da rebarba, tá? Eu já falei então que ela tem uma importância bastante grande, tá? no forjamento em matriz fechada, tá? Ela se forma então por causa desse estrangulamento então que eu tenho entre as duas matrizes, tá? Então a formação dessa rebarba ela faz com que a pressão interna da câmara aumente bastante, facilitando então o preenchimento dessas cavidades internas. Se você não usa a rebarba e se você não termina se você não começa essa etapa no forjamento de formação da rebarba e você abre a matriz e olha a peça, parece que ela tá completa até. Ela está muito próxima do seu formato final. Mas aqueles cantinhos, aqueles ângulos mais fechados ali, aqueles detalhes que eu tenho, esses detalhes que eu tenho para preenchimento aqui na matriz, tá?
Eu só vou conseguir preencher eles, então, com a formação da rebarba, que vai restringir o fluxo, o escoamento do material na lateral e vai aumentar a pressão interna da câmara, garantindo, então, esse preenchimento. Então, a rebarba, ela é, na maior parte das vezes, necessária e ela que vai garantir, então, o correto preenchimento da cavidade da matriz e a correta geometria e dimensionamento da peça. Tá? Ela também tem outra função, tá? Ela funciona como o que a gente fala de válvula de segurança. Se o volume de material ali para o forjamento ele não é bem calculado, esse excesso de material, então ele vai poder escoar para a região de rebarba, tá? Então vai ser o que a gente chama de uma válvula de segurança, esse material a mais, que normalmente eu, quando calculo o volume da geratriz, eu boto um percentualzinho a mais de material pensando, por exemplo, em perdas por oxidação, por formação de carepa. Mas daí então, como eu tenho um pouquinho de volume a mais, esse volume a mais ele tem que escoar para algum lugar. Então essa válvula de segurança também é a rebarba, tá? Então ela tem essa função de válvula de segurança e regular o escoamento do metal, aumentando a resistência ao escoamento do sistema, de modo que a pressão cresça até valores elevados, assegurando que o metal preencha todos os recessos da cavidade, tá? E é isso que eu tinha explicado até agora. Então, eu preciso ter a rebarba para ela elevar a pressão interna e eu garantir o preenchimento daqueles pequenos detalhes que eu tenho, então, na cavidade da minha matriz. É bem interessante que isso a gente observava, muitas vezes fazia alguns experimentos de forjamento, mas acontecia, por exemplo, da prensa não ter força suficiente para finalizar o forjamento do material. A gente abria a matriz e parecia que a peça estava quase pronta, mas não tinha a formação da rebarba. Por quê? Porque a pressão do forjamento ela começa a crescer exponencialmente quando a rebarba começa a crescer, tá? Então a pressão de forjamento ela vai crescendo lentamente, e daí quando eu começo a ter a região de formação de rebarba, bom, daí essa pressão ela vai crescendo exponencialmente até eu ter a matriz totalmente preenchida. Então vejam que a maior parte da pressão, da força necessária no processo vai se dar nas etapas finais, onde eu estou tendo ali a formação, o preenchimento da rebarba e o preenchimento então dessas pequenas cavidades que faltaram ali internamente no volume da cavidade da matriz. Tá? Aqui é um gráfico, tá? Ele mostra o que seria a pressão para a formação do material sem a rebarba e aqui quando então a gente tem a formação de rebarba. Então a pressão interna na câmara aumenta muito, tá? Que é o que vai garantir então o preenchimento correto ali dessas pequenas cavidades. Bom, o processo de forjamento em matriz fechada ele dá peças muito próximas, tá? Da sua forma final, faltando pequenas etapas de usinagem para dar o formato final do produto. Aqui então eu tenho alguns exemplos de peças feitas através de forjamento em matriz fechada. Esse aqui é uma prótese femoral feita numa liga de titânio. Tá? O titânio é um material extremamente difícil de ser forjado, ele tem uma faixa de temperatura de forjamento muito estreita. Saindo fora dessa faixa de temperatura ele dá problema, forma trinca e basicamente eu até posso ter uma peça, mas se eu for fazer uma análise por líquido penetrante, por exemplo, ou partículas magnéticas, eu vou ver que eu tenho trincas nessa peça. Então, um material extremamente difícil de trabalhar por causa dessa faixa bastante estreita de temperatura para forjamento. E aqui uma outra peça de alumínio, por exemplo. Lembro que no LDTM se fazia alguns experimentos com forjamento de alumínio, coisas bem distintas. Tinha, por exemplo, desde uma peça de poltrona de avião, que era fabricada pela Aeromot, que é uma empresa que tem no aeroporto Salgado Filho, lá de Porto Alegre, até, por exemplo, ferradura de alumínio, tá?
engraçado, se faz ferradura de alumínio para cavalo de competição, para cavalo de corrida. Então é uma ferradura de alumínio forjada. E se faz, ela é bem mais cara que a ferradura tradicional e ela dura muito menos, mas é por causa da diminuição ali da massa que o pessoal usa em cavalo de corrida. É bem interessante. Se tinha também, por exemplo, o 8, que é aquela peça que é utilizada em escalada, também se fazia forjada em alumínio. Então, peças bem distintas e bem interessantes. Bom, o que seriam as operações básicas, tá? Uma sequência básica no processo de forjamento, tá? Primeiro tu tem a preparação da matéria-prima, tá? Da geratriz, tá? Então tu corta a matéria-prima no volume necessário, tá? Tu tem que ter o formato da geratriz, que é o material que tu vai colocar então para fazer o forjamento, tá? No inglês é billet. Tu tem que ter o tamanho dele correto para começar o processo de forjamento, tá? Tu até coloca um pequeno volume a mais, por exemplo, se tu vai fazer um forjamento a quente, pensando em perdas por oxidação, mas então o corte da matéria-prima tu já tem que ter um certo cuidado para ter a pré-forma, então a geratriz no tamanho correto e no volume correto. Para forjamento a morno e a quente tu tem uma etapa de aquecimento, que pode ser feita em fornos a óleo, a gás, elétricos. Muito comum também é o aquecimento por passagem de corrente elétrica pelo material. Então tu coloca o material entre dois eletrodos e faz passar uma corrente por dentro do material. Então, por efeito Joule, então o material aquece e rapidamente, e daí tu já tem a temperatura dele pronta para fazer o processo de forjamento. Ou então tu tem fornos, tá? A óleo, a gás, elétricos, mas muitas vezes tem que tomar cuidado para não deixar o material muito tempo dentro do forno, porque senão ele começa a descarbonetar, começa a oxidar, então muitas vezes tu tem que cuidar para ele não permanecer muito tempo dentro do forno e muitas vezes ao mesmo tempo cuidar da atmosfera interna desse forno para que tu não comece a afetar a microestrutura e a composição química da parte da superfície do material, tá? Por exemplo, tu tem um efeito de descarbonatação pelo material ficar muito tempo num forno sem atmosfera controlada. A conformação, o forjamento propriamente dito, tá? Usando etapas de forjamento em matriz aberta ou em matriz fechada, tá? Para preparar o material, como eu falei, muitas vezes tu tem aquela sequência de distribuição de massas, seguida por um dobramento do material e daí tu começa a ter as etapas de dar realmente forma ao material até finalizar com a remoção da rebarba, tá? Tu corta a rebarba e daí tu vai para uma etapa de limpeza e tratamento térmico, se for o caso. Eu lembro que a Dana, antes de eu ir embora de Porto Alegre, estava começando alguns experimentos relacionados a fazer uma têmpera do material logo que ele saía do processo de forjamento, de utilizar a temperatura do forjamento para já fazer um tratamento térmico. Então, algumas pesquisas que se fazem, então, buscando então economizar processos e diminuir o custo de fabricação dessas peças. Que, só fazendo um parênteses, a gente vê muito peça forjada quando a gente quer componentes, peças de melhor desempenho mecânico, porque o forjamento ele é um processo mais caro. Por exemplo, tu tem virabrequim fundido e tu tem virabrequim forjado. O forjado é muito mais caro do que o fundido, tá? Mas por que tu usa o forjado? Por causa que a resistência mecânica dele é muito maior, tu tem menos defeitos internos, tu tem uma microestrutura mais refinada ou tu tem um encroamento do material. Então as características técnicas do material são melhores do que o produto fundido e consequentemente tu consegue aliviar a massa daí desse componente por ele ter, pelo material então ter propriedades mecânicas melhores. Então às vezes tu tem que analisar se de repente não vale a pena
tu utilizar um componente forjado se tu está trabalhando com um motor que trabalha mais no limite, digamos assim. Eu sei, por exemplo, que o UP com TSI, o virabrequim dele é forjado, porque é um motor que trabalha com pressões maiores e os esforços são maiores nesse tipo de equipamento. Tá? É um motor pequeno, mas não é um motor tão barato assim, porque tu começa a ter que utilizar peças de melhor qualidade com propriedades mecânicas maiores. Vantagens do processo, então, componentes com boas tolerâncias dimensionais, peças com excelentes propriedades mecânicas, tá? Resistência mecânica, dutilidade, tenacidade, resistência à fadiga, bom aproveitamento de matéria-prima. Então, por exemplo, a gente pode ter um processo não muito sofisticado, que é um forjamento em matriz aberta, mas isso faz com que eu já dê uma pré-forma no material para economizar depois na usinagem. Peças navais para a indústria naval, que são peças de grande porte, normalmente se faz isso, se faz a pré-forma através de processos de forjamento em matriz aberta, porque, por motivos óbvios, uma matriz fechada de um componente grande seria inviável de ser fabricada, e depois então tu faz a usinagem da peça, mas tu economiza em muito a usinagem dando esse pré-formato para a peça através do forjamento em matriz aberta. E, bom, economiza muito mais usinagem ainda se tu faz o processo de forjamento em matriz fechada. Tá? É um processo com boa repetibilidade, ou seja, tu não tem uma tendência de ter grande variação nas características da peça que tu está fabricando. Então, uma vez que tu acerte o processo, tu tem a tendência de manter a fabricação de peças sempre dentro dos parâmetros exigidos pelo projeto. E esses custos relativamente baixos de produção, é claro que isso depende, é um processo mais caro do que tu fazer uma peça diretamente fundida, mas é mais barato do que se tu fosse usar 100% de usinagem para a confecção da peça. É mais barato muitas vezes do que uma peça feita através de metalurgia do pó. Então, os custos tem que analisar, tá? Frente ao que ele tem custo de fabricação mais baixo, tá? Normalmente mais caro do que fundição, mas muito mais barato do que se eu usinasse a peça por inteiro. Alguns apontamentos em relação ao projeto, tá? De peças de forjamento. Então a gente tem que tomar alguns cuidados, que é, por exemplo, a gente tem que colocar um tanto de sobremetal pensando numa usinagem para melhorar tolerâncias e acabamento superficial. A gente tem que tomar alguns cuidados em relação a raios de concordância e ângulos de saída da matriz, tá? Então a matriz vai conformar o material, então vai estar em contato direto com todo o material. Eu tenho que pensar como essa matriz vai sair então da peça recém-conformada. Tem que sair com facilidade. A peça não pode ficar presa ali, grudada na matriz superior ou inferior, e está lá o operador com dificuldade para fazer a extração dessa peça. Então tem que cuidar também ângulos de saída do material. Então são algumas considerações de projeto que são bem conhecidas na literatura sobre forjamento. Por exemplo, sobremetal para usinagem. Então, peças pequenas, com até 20 mm de diâmetro, coloca 0,5 1 mm de sobremetal. Peças médias, de 20 a 80 mm de diâmetro ou largura, de 1 a 1,5. Então, assim sucessivamente, tá? Sobremetal para usinagem. Ângulos de saída, tá? Isso aqui é bastante importante. Então, ângulos internos, 5, 7 graus, tá? Para ter uma extração fácil da matriz, tá? Para a peça sair fácil da matriz, tanto superior como inferior. Tu não quer que a peça fique presa em uma das matrizes, então tem que cuidar para que os ângulos de saída sejam os corretos. Então, internos de 5 a 7 graus e externos de 7 a 8 graus, tá? Os ângulos aqui para a extração do componente. Os raios aqui de concordância também. Então,
tem uma tabela aqui, de acordo com as medidas de altura, tá? Altura da peça, ou aqui de diâmetro, tá? Para cada uma dessas faixas de medidas, raios internos, aqui de concordância, por exemplo aqui a peça até 25 mm, 5 mm de raio de concordância interno, tá? Esse raio aqui, raio concordância externo R2, 1 mm, e o raio aqui, tá? 0,5. Então são questões de projeto importantes para serem levadas em consideração, tá? Porque, por exemplo, se eu não boto um raio de concordância aqui nessa região, eu faço reto, primeiro que eu vou ter uma dificuldade muito grande de preenchimento desse canto aqui, se for um ângulo reto aqui. E depois esse ângulo reto, dependendo do estado de tensões aqui, pode até dar início a uma trinca aqui, um concentrador de tensões que pode levar à formação de uma trinca nessa posição. Claro que vai depender do estado de tensões nessa região, que daí é uma questão mais complexa de ser analisado, mas pode ser que eu concentre tensões aqui e leve ao início de uma formação de uma trinca nessa posição aqui. Então tem que ser respeitado então essas considerações aqui, essas medidas então para o projeto de peças forjadas. Para canal de rebarba, tá? Também tem alguns estilos diferentes de canal de rebarba, tá? E aqui as dimensões normalmente utilizadas, tá? Para cada tipo de canal. Então, canais pequenos, médios ou grandes, as medidas aqui utilizadas para cada um desses estilos de canal de rebarba, tá? Ou canal e calha de rebarba, tá? Esses dois termos. Outras questões, tá? Dimensionamento do tarugo, tá? Ou da geratriz, tá? Então, a constância de volume ela é respeitada, tá? No processo de forjamento, como em todo outro processo de conformação mecânica, mas normalmente se faz um adicional de 3% de volume no material, prevendo perdas por oxidação, perda por carepa, descarbonatação, tá? No caso do forjamento de aço, tá? E a gente tem que buscar então dimensionar o tarugo de forma com que eu facilite esse processo de forjamento do material. Então, por exemplo, estou um pouco demorado para voltar, mas lembrem, por exemplo, que o operador aí no vídeo ele faz um forjamento em matriz aberta para diminuir a altura ali do material, aumentar a sua seção transversal. Se ele não fizesse isso, seria muito mais difícil eu conformar o material em matriz fechada. Então tem que pensar que muitas vezes eu tenho que fazer um ajuste nas dimensões do tarugo para facilitar esse processo. Eu tenho que ter uma seção transversal grande, eu não vou comprar uma barra de raio pequeno e daí vou usar um grande comprimento dessa barra para ter que comprimir todo esse material e chegar na seção transversal que eu necessito. Não, é porque provavelmente ela vai flambar e vai dobrar no meio e não vai fazer essa etapa de recalque que eu desejo. Então eu tenho que pensar então nas dimensões do tarugo de forma a facilitar a moldagem então do material. Por exemplo, lá no caso da polia, lá, que eu falei que era uma peça que a gente usava bastante para estudo no LDTM, eu tenho que pensar que o material tem que encaixar ali sobre a matriz inferior, que ele tem que ficar posicionado. Então, eu não posso pegar um bolachão desse tamanho que ele vai ficar solto ali em cima da cavidade da matriz. Então, eu tenho que imaginar tanto o volume, que eu tenho que calcular o volume que eu vou necessitar para a geratriz, fazer um pequeno adicional nesse volume, mas eu também tenho que buscar as dimensões que sejam mais adequadas para fazer esse forjamento. Então tem que pensar lá, a usina siderúrgica me fornece barras redondas nessas dimensões, nesses diâmetros, qual é o diâmetro e o comprimento mais adequado então para eu fazer esse forjamento do meu material. Outras considerações, tá?
Então isso quando se estuda mais, quando se estuda a fundo o processo de forjamento, o projeto da matriz de forjamento, tá? Então não é muito mais do que uma aula que eu estou dando aqui para entrar nesse nível de detalhamento, mas para vocês imaginarem, tá? Contração, vocês estão fazendo um forjamento a morno, um forjamento a quente, tá? A peça, o material que eu estou colocando lá para ser forjado, ele vai estar numa temperatura muito mais alta do que o meu ferramental, tá? O meu ferramental também vai estar aquecido, mas dificilmente ele vai estar na mesma temperatura com que eu estou forjando o material, tá? Então, o ferramental, por exemplo, vai estar numa temperatura de 500, 600 graus, enquanto minha peça vai estar a 1000, 1200, supondo, tá? Eu tenho que imaginar, por exemplo, que o volume interno ali da cavidade da minha matriz vai ser com essa matriz dilatada, então até essa temperatura onde a matriz vai trabalhar, por exemplo, 600 graus. E eu tenho que imaginar que eu vou conformar a peça então nessa temperatura e depois que eu terminar de forjar ela vai diminuir a temperatura e vai contrair. Então tem que imaginar esses efeitos de dilatação tanto da ferramenta como dilatação do material e depois contração no material para fazer o dimensionamento correto então da minha peça, tá? Tem que levar isso em consideração. Material, tá? Tem que lembrar, tô fazendo um forjamento a quente, o meu material vai estar sujeito a processos de oxidação, de formação de carepa. Se ficar muito tempo aquecido, provavelmente posso ter um processo de descarbonetação. Que tipo de material eu estou forjando, tá? Imaginem, eu quero fazer uma peça num aço baixa liga. Um aço baixa liga, vamos imaginar um 4140, um 4340. Qual é a resistência mecânica desse material? E mais importante ainda, qual é a resistência mecânica desse material frente à resistência mecânica da minha matriz? Tá? Então, muitas vezes eu tenho que analisar se de repente eu não tenho que fazer o forjamento a morno ou a quente desse material por uma questão de resistência mecânica dele, tá? Frente ao ferramental que eu estou utilizando. O ferramental da matriz, normalmente ele é feito de aços de alta resistência. Então, por exemplo, para forjamento a quente, o forjamento a morno, uso aços da série H, H11, H13. Tá? Para forjamento a morno, de repente até posso usar um aço da série M, tá? Que é um aço rápido. Para forjamento a frio, vou ter que utilizar aços série D2, D6, M2. Tá? Então tem que imaginar quais são as propriedades mecânicas do material da minha matriz frente ao material que eu estou trabalhando e temperaturas onde eu estou fazendo esse processamento. Tá? Então, por exemplo, no caso do material, eu posso diminuir a resistência mecânica dele e aumentar a dutilidade dele aquecendo o material. Mas daí eu tenho que ter matrizes feitas em aço para trabalho a quente. Então, série H, por exemplo. Tá? Então, essas questões relacionadas ao material elas têm que ser analisadas caso a caso, tá? Para que não ocorra uma falha, por exemplo, de eu querer utilizar um aço de alta resistência mecânica num forjamento a frio e eu vou ver lá que eu acabo rompendo a minha matriz, lá tendo um prejuízo gigantesco. Tá? O ferramental é caríssimo, tá? Então tem que analisar muito bem essa questão de resistências mecânicas entre material forjado e ferramental para garantir então o forjamento correto e que não ocorra falhas na ferramenta por causa disso. Lubrificação, tá? Lubrificação é sempre utilizada, tá? Vocês viram ali no vídeo então que a cada etapa de forjamento o operador então fazia lubrificação. No LDTM, então, utilizava para forjamento a quente um líquido que formava uma camada de fosfato, tá? Que era o lubrificante. Forjamento a morno, às vezes a gente utilizava um spray de grafite, tá? E forjamento a frio também utilizava grafite ou, em alguns casos, até produtos à base de teflon, então, para fazer essa lubrificação, tá? E velocidade de deformação, tá? É outra característica importante, tá?
lembrem que martelos têm alta velocidade de deformação, tá? Prensas excêntricas têm uma velocidade menor, mas ainda assim maior do que as prensas hidráulicas, tá? As prensas hidráulicas são muito mais lentas, tá? Então as velocidades de deformação vão depender então de cada tipo de equipamento. E lembrem que principalmente para forjamento a quente, a velocidade de deformação acaba influenciando na resistência mecânica do material que está sendo conformado, tá? Então isso também é outro ponto que tem que ser analisado e considerado quando a gente pensa então em fazer o forjamento do material. Por último, então, falar um pouquinho de defeitos, tá? Alguns defeitos comuns que tem em processo de forjamento. O primeiro deles é falta de redução, tá? Aquele defeito que eu comentei, que é a falta de preenchimento completo da cavidade da matriz, no forjamento em matriz fechada. Então, eu não atinjo, então, muitas vezes, a pressão necessária aqui na câmara interna para realizar esse preenchimento. De repente, eu não dimensionei direito aqui a calha de rebarba, a garganta aqui de rebarba para aumentar a pressão interna na câmara para garantir esse preenchimento, ou pode ser às vezes que fica gás aprisionado e esse gás aprisionado ele impede o correto preenchimento ali desses pequenos detalhes que eu tenho então na minha cavidade. Trincas superficiais, tá? Então, lembrem que eu já até tinha comentado lá quando a gente falou de temperatura. Lembrem que a parte superficial do material que está sendo forjado, o material que está sendo conformado, ele troca a temperatura muito mais rápido do que o interior do material. Tá? Então, muitas vezes, a dutilidade da superfície externa do material é muito menor do que o meio dela. Então, o material pode até tomar o formato na cavidade da matriz, mas se eu for fazer uma análise por partículas magnéticas, que é esse caso aqui, ou líquido penetrante, eu vou observar então a presença de trincas então, no meu material. Então, pode ser por uma questão de temperatura. Existem alguns aços que apresentam fragilidade em faixas de temperatura, tá? Então isso tem que ser analisado também. Existem alguns materiais que têm faixas de temperatura onde esse material não pode trabalhar, porque eles têm algumas características metalúrgicas que causam defeitos nessa faixa de temperatura, tá? Ou então é uma deformação excessiva que então eu vou levar o material a atingir uma concentração de tensões que vai levar ele até o seu limite de ruptura, então gerando as trincas nessas posições. Tá? Então algo que tem que ser cuidado e analisado. Também faz com que a gente analise a importância do raio de concordância. Né? Às vezes é um problema de projeto de peça, né, em matriz. De repente, se eu quisesse um ângulo fechado aqui, deveria então recorrer a uma etapa de usinagem, mas tem que cuidar então dos raios de concordância para não gerar concentradores de tensão então no meu processo de forjamento, tá? Trincas nas rebarbas, tá? Então pode ser causado pela presença de impurezas nos metais, tá? Por exemplo, nos aços, então presença de sulfetos, tá? Então sulfetos podem gerar trincas então nas rebarbas, que lembrando que a rebarba normalmente é uma região então onde sofre as maiores deformações, que ela tem a maior restrição ao seu fluxo e vai então sofrer grandes deformações. Então ela pode trincar ali na rebarba, tá? Ou então porque o canal ali da rebarba ele é muito estreito, tá? A garganta ali da rebarba é muito estreita, tá? E essas rebarbas, essas trincas iniciam na rebarba e muitas vezes elas penetram para dentro da peça. Então não adianta eu cortar a rebarba porque a trinca propagou e ela entrou até no material. Então o material tem que ser descartado, não tem como salvar essa peça. Então muitas vezes até
quando eu estou começando um processo de forjamento com uma peça nova, com uma matriz nova, de repente é importante fazer análise, alguns ensaios não destrutivos para ver a integridade dessas peças que estão sendo feitas nessa pré-série, digamos assim, nesses testes iniciais. Trincas internas, tá? Que ocorre então no interior da peça, consequência então do estado de tensões presentes no interior dessa peça e devido a grandes deformações que o material está sofrendo. Juntas frias, tá? O que acontece às vezes no fluxo de material? Então pode acontecer do material fluir e dobrar sobre ele mesmo, tá? Daí termino de conformar o material, então às vezes eu posso nem enxergar às vezes essa junta fria porque eu terminei de conformar e ela não aparece, mas se eu fizer de novo um ensaio não destrutivo, posso perceber ali a presença do que vai parecer uma trinca, mas na verdade é uma junta fria porque o material dobrou e quase que ele se juntou aqui, mas não teve a união total aqui do material, formando quase como se fosse uma trinca. Se eu fizer um ensaio de líquido penetrante, eu vou ver então quase como se fosse uma marca de trinca ali na lateral. Então, ocorre por isso, ó. Vocês podem ver nessa simulação aqui, ó, o material aqui, o fluxo dele, o fluxo do material faz com que ele fique numa posição onde ele dobra sobre, a peça dobra sobre ela mesma, essa parte termina de conformar, então eu faço a ocorrência dessa junta fria no material. Incrustações de óxidos, tá? Formação de óxido durante o aquecimento do material. Muitas vezes se desprendem, mas pode ter casos onde essa oxidação fica presa e isso compromete então o acabamento superficial do material. Então tem que pensar se de repente esse óxido preso na superfície eu consigo tirar em usinagem ou consigo tirar por outro processo de escovação, por exemplo. E se depois da remoção dessa oxidação não fico com uma falha dimensional ali, de tolerância dimensional na peça. Descarbonetação, tá? Se eu deixo o material muito tempo dentro de um forno sem atmosfera controlada, vai ocorrendo então a perda de carbono da superfície do material. E o que vai acontecer? Então a superfície do material vai estar com uma baixa resistência mecânica, porque eu vou ter um aço com menor teor de carbono, enquanto que o meio está resistente. Mas a superfície é normalmente onde eu tenho os fenômenos de desgaste, onde eu vou ter, por exemplo, uma rosca que então vai ser uma rosca feita num material menos resistente, então ela vai espanar com mais facilidade. Então tem que cuidar bastante dessa questão da descarbonetação, tá? Não deixar o material muito tempo dentro de forno, tá? Controlar certinho o tempo que o material precisa ficar dentro de forno para chegar na temperatura adequada para o forjamento que eu estou realizando, e de repente até analisar se eu não preciso fazer um controle da atmosfera para evitar então esses processos de descarbonetação e oxidação do material, tá? Essa parte também de aquecimento do material às vezes acaba gerando outros problemas. Uma história de um conhecido meu, ele foi trabalhar numa empresa de forjamento onde eles precisavam fazer uma peça, mas a prensa que eles tinham não conseguia aplicar força suficiente para garantir o fechamento da matriz e terminar a conformação da peça. Que foi a ordem que foi dada, tá? E ele acatou, aumenta a temperatura, tá? Então, solução simples, tá? A máquina não dá conta, aumenta a temperatura, tá? Vou diminuir a resistência mecânica do material, vou aumentar a dutilidade, maravilha, aumentei a temperatura, diminuí a resistência mecânica do material, a matriz fechou, conformei o material, tá? Beleza. Qual é o problema? A resistência mecânica da peça é abaixo da especificação do cliente, porque o material aqueceu demais, o grão cresce, a resistência mecânica do material decai como um todo, e daí eu até consigo forjar ela, mas a resistência mecânica do produto final não atende à especificação do cliente.
Então, tomamos bastante cuidado, às vezes, com essa questão de temperatura. Muitas vezes, de praxe da indústria, ainda mais uma indústria que, às vezes, não é uma indústria grande, com uma bagagem de conhecimento tão grande instalada, joga a temperatura para facilitar. Não, mas cuidado, às vezes você está fazendo com que o processo ele ocorra de forma correta, mas o produto saia fora da especificação porque a resistência mecânica dele está muito baixa. Então, cuidado, tá? E às vezes, o que aconteceu com o meu amigo, ele falou isso, desde o início falou, o que tinha que ser feito era comprar uma prensa nova, só que uma prensa nova, milhares de reais, uma empresa de porte pequeno para médio, deu problema lá na peça com o cliente e o que aconteceu? Ele foi demitido. Tá? Ele estava certo, mas o chefe dele não quis escutar, que o chefe era o dono da empresa. Não quis escutar, tchau pra ti, mesmo tendo razão. Então, histórias curiosas nem sempre vale a razão. Tá? Outro defeito é o que se chama de queima, tá? Isso é um efeito termoquímico ainda mais drástico, digamos assim, que a descarbonatação. É pior, digamos assim, tu deixa muito mais tempo o material em forno, tá? Ele começa a oxidar e a oxidação começa a penetrar até nos contornos de grão do material. Daí tu faz uma metalografia com uma ampliação grande, né? Para conseguir ver bem o contorno de grão, tu tem a formação de óxido no contorno de grão próximo à superfície, tá? Então tu aqueceu muito o material, ele ficou muito tempo dentro do forno sem atmosfera controlada, tá? Então é outro tipo de defeito gerado pelo aquecimento do material, tá? Então, o aquecimento, vejam bem, o aquecimento ele traz vários problemas se não for bem feito. Então ele pode descarbonetar a peça, pode oxidar a peça, pode queimar a peça. Se tu deixar a temperatura muito alta muito tempo, também pode ter crescimento de grão além do necessário, tá? Cresce demais o grão. Então tem que tomar muito cuidado também nessa parte de aquecimento do material quando tu faz um processo de conformação a quente. Uma última característica, assim, mais para comentar, é a questão do fibramento, tá? Quando a gente faz uma macrografia de uma peça forjada, a gente vê uma característica uma macroestrutura bem característica do material forjado, que a gente chama de fibramento, tá? A gente vê que macroscopicamente os grãos e as impurezas do material e as diferentes fases, elas acabam copiando então as deformações então que são impostas, e eu acabo formando um padrão de deformação que eu consigo ver através da macrografia da peça. Tá? Isso a gente chama de fibramento. Se eu fosse pegar, por exemplo, um material usinado, tá? O material usinado ele teve um fibramento, por exemplo, provocado pela laminação do material, pela trefilação do material, mas daí a parte que eu usino, daí vai ter esse fibramento cortado, por exemplo. Então é como se eu tivesse as fibras nessa orientação e daí na usinagem eu corto elas. Então essas fibras não acompanham a geometria da minha peça. Então é uma forma que eu tenho diferenciado uma peça forjada para uma peça usinada, totalmente usinada, por exemplo. Diferente também de uma peça fundida, né? Que daí não vai ter orientação nenhuma na macrografia do material. Os grãos vão ser aleatórios porque não sofreram deformação plástica, então eu consigo diferenciar às vezes por uma macrografia uma peça forjada de uma usinada a partir de uma barra, por exemplo, quando comparada, por exemplo, uma peça que foi fundida, tá? Então essa característica, esse padrão aqui a gente chama de fibramento do material. Só comentar aqui, eu já tinha comentado das velocidades, mas só para vocês saberem alguns valores, as velocidades de descida, né, das máquinas. Martelo de queda livre, velocidade de 3,6 a 4,8 metros por segundo. Martelo de duplação de 3 a 9 metros por segundo. Prensa excêntrica de 0,06 a 1,5 metros por segundo. E a hidráulica, aqui a mais lenta de todos, de 0,06 até 0,3
metros por segundo, a velocidade de descida do punção, né? Ou da matriz superior. Então, só para vocês terem uma ideia das velocidades. Tá? E por último aqui, ó, eu já tinha comentado, ó, mas vocês têm que imaginar sempre como vai ocorrer a troca térmica, a troca de calor no processo de forjamento. Tá? Lembrar que a superfície vai trocar calor mais rápido do que o núcleo do material. Lembrar que eu vou ter um resfriamento da peça pelo contato com o ar, perda por convecção, radiação. Se eu tiver um galpão aberto, vou perder ainda mais calor por convecção. Vou perder calor por transmissão, tá? Quando a ferramenta encosta então no material. Se você faz um forjamento a quente, tu faz o pré-aquecimento da ferramenta, mas ela sempre vai estar numa temperatura menor do que a peça que está sendo conformada. Então tu tem que lembrar que tu vai ter uma troca de calor por transmissão, tá? Que é, por exemplo, o que acontece bastante ali na rebarba, porque tu tem um volume pequeno de material com uma área de contato bastante grande. Então, ali naquela região de rebarba, esse efeito é bem relevante, bem considerável. Tá? Mas também, ao contrário, a conformação mecânica, parte da energia se dissipa na forma de calor. Tá? Então, também é um elemento térmico que existe, que parte da energia utilizada para conformar o material se dissipa na forma de calor. Então, ao mesmo tempo que tu tem um resfriamento por convecção, radiação, ou às vezes pelo contato do material com o ferramental, mas tu também tem um pouquinho de geração de calor por causa da conformação, normalmente menos relevante, mas em alguns casos tem que ser considerado. E aqui por último, tá? Um pequeno resultado de uma simulação, tá? Isso aqui é aquela mesma peça da polia, tá? Que eu mostrei anteriormente, em que a gente vê o perfil de temperatura do material, tá? E vocês podem ver então essa questão da troca térmica, tá? O núcleo, isso aqui seria o final do processo de forjamento daquela peça, só metade, né, dela para facilitar a simulação, então só faz a simulação de metade da peça, porque ela é uma peça espelhada. Então o núcleo da peça está em alta temperatura, enquanto que a superfície está com uma temperatura muito mais baixa. Tá? A calha aqui de rebarba, tá? A garganta aqui de rebarba também está com uma temperatura menor. E imaginem, né? A resistência mecânica do material e a dutilidade dele dependem diretamente da temperatura em que o material se encontra. Imagine, ó, cada região de temperatura diferente são características mecânicas diferentes que eu tenho no material. Então, conforme tu vai estudando mais o processo de conformação, e nesse caso aqui o processo de forjamento, tu vai vendo que a coisa vai se tornando bastante sofisticada, bastante complicada, né? Quanto mais a fundo tu estuda o processo. Tá? Mas então, é apenas um exemplo aqui de simulação, um tipo de análise que a gente consegue fazer então, utilizando simulação para ver então como o perfil de temperatura se comporta na peça e como isso afetaria, por exemplo, a resistência mecânica do material de acordo com cada região de temperatura da peça conformada. Tá? Pessoal, primeira parte de forjamento era isso. Tem um pouquinho também de cálculo da parte de forjamento que eu vou fazer em outro vídeo. Tá? Mas por enquanto, então, bons estudos e obrigado por assistirem. Até!